A grande pergunta depois disso é como reverteu? E aí aparece um cara, um publicitário. Ele era publicitário. Aparece um publicitário, junto a um grupo de amigos. Fala, pessoal, empresário, razoavelmente bem sucedido. Fala, pessoal, tô pensando em entrar na política. Isso aí quem me conta é o amigo dele que ouviu isso na mesa, né? Ô, cara, tá maluco. O que tu vai fazer na política? O país é esquerda, direita, é isso aí há tantos anos. Não tem espaço para outra ideia. Porque ele tinha alguma orientação? Cara, ele se considerava um cara mais de esquerda nesse momento. Mas hoje ele rejeita absolutamente os dois rótulos. E a instrução de todo o governo, notei bastante isso nas entrevistas, é que os dois rótulos são lixo. Que o povo não quer. Ele chamava de los mismos de siempre. É o discurso aquele clássico do outlier, da política, o cara que veio de fora, eu não sou daqui, etc e tal. E ele lança um plano para uma pequena cidade. Ele se entra no partido da esquerda, né, FMLN, que na época tinha a presidência, e ele não usa as cores do partido, não se relaciona muito com isso. Na época tinha umas frases dele que falavam assim, acho que o Chaves era um governo forte e tal, mas ele não era um cara muito profundo nessas coisas. Tá bom. E ele faz uma campanha bem diferente, ele aparece com outra estética, ele aparece com a estética do CEO, então ele bota malha, calça jeans, tênis, fala de modernizar, fala de outras coisas e tal. Ele ganha alcaide, ele ganha de prefeito dessa pequena cidade de Novo Cusclacã. E ali ele faz uma série de coisas interessantes em relação à infraestrutura e tal, mas nada que vá ser a coisa mais sensacional. Mas a popularidade dele começa a crescer, ele começa a usar as redes sociais. Nada que o resto do mundo não conheça também. Ele começa a usar as redes sociais, começa a dispensar a imprensa e começa a ser um cara referência, a popularidade dele começa a crescer muito. Na época da presidência, na eleição presidencial, 2 anos depois, ele fala, eu vou concorrer a presidente. E ele concorre a presidente e aí ele dá um refresh na campanha dele. Tem gente lá que diz que ele já sabia que ia fazer isso desde o começo. Ele criou um networking ali na política como prefeito e uma experiência e falou, cara, eu vou concorrer à presidência e agora vamos resolver El Salvador. E aí ele botou um novo plano na mesa, chamado Plano Novo Cusclacã, porque Cusclacã é o primeiro nome que El Salvador teve, tipo Pindorama no Brasil, né? Certo. E ele falou, Nova Cusclacã, a gente vai refundar o país. E ele entrou arregaçando na campanha. Botou todos os outros para parecerem os mesmos de sempre e dizer que El Salvador tinha que tomar uma decisão. Ele continuou com o mesmo estilo ou ele mudou isso também? Mesmo estilo de CEO, vibe tech, etc. Roupas muito diferente de um político, nunca de terno, só em situações muito específicas, muito formais e tal, mas nunca de terno e tal. E ele, jovem, relativamente jovem também, né, na época. Ele é imigrante, a família dele é imigrante da Palestina, né? E até a gente fazia uma piada lá que para derrotar as facções teve que vir sangue palestino, né? Então era uma piada, evidentemente, mas mostra um pouco a pegada, né? E ele vai lá e se elege presidente com uma pequena margem. Nada muito, assim, muito popular, tá? Fantástico o caso. Fantástico o caso, mas uma pequena margem. Se elege presidente sem maioria na Câmara dos Deputados e fala, tá bom, vamos fazer o nosso plano de governo, vamos acontecer. Entre eles, resolver o problema da segurança pública. E ele não consegue fazer nada. E quando vem o Covid, engraçado que isso aí ensina muito sobre polarização, tá? O que acontece quando vem o Covid em El Salvador? Que foi logo depois que ele ganhou a presidência. O que acontece quando vem o Covid? O Bukele quer fechar o país. E a esquerda fica contra. Fala que tem que cuidar da economia. Isso me ensinou tanto sobre polarização, cara. Isso me ensinou tanto. Eu falei assim, cara, olha só. Entendi. É óbvio, é o que acontece sempre. Não interessa o que tu fala, eu vou falar o contrário, entendeu? Pô, mas no Brasil a direita queria cuidar da economia, os caras que... mas é que depende de que lado de que grupo nós estamos fazendo parte aqui, entendeu? A esquerda ficou contra e ele ficou a favor. E aí ele tentou fechar as fronteiras e tal, resolver. Ele fez uma gestão razoável lá e tal. Mas enfrentou muita dificuldade. Começou a ter mais dificuldade. E ele chegou à conclusão que ele tinha que fundar um partido para ter maioria na Câmara dos Deputados na próxima eleição. Que essa era a prioridade dele. Tá bom. Aí ele funda o partido Nuevas Ideias. E quando chega a próxima eleição, ele adiciona uma estratégia muito clara de só falar a respeito do quanto os outros não deixam ele governar.
E ele não pede voto para ele. Ele pede voto para os outros e ele não deixa os políticos de carreira ingressarem no partido dele. Ele deixa os amigos e hermanos. Ele fala, Os de sempre, fora. fora, esses aqui são os meus. A regra era, quer fazer parte do meu corpo de governo, é o meu plano, vai ser assim. Tá bom, vamos lá. Dá uma lavada nas eleições. Mas uma lavada nas eleições e ganha tudo. E aí nisso ele já estava em guerra. Tudo isso eu tô cortando a história, tem muito detalhe nisso, né? Mas ele já estava em guerra lá com os Mais caras. detalhes no Tá documentário. perdendo. E aí quando ele ganha, nós temos executivo e legislativo completamente alinhados, porque ele ganhou de lavada mesmo, assim, não tinha nenhuma votação que ele pudesse perder. Ele ganha isso aí. Mas, diferente de outros países, ele percebe que tinha um outro obstáculo para executar o plano dele, que era a Suprema Corte. Porque ele considerava a Suprema Corte alinhada ao projeto de esquerda, alinhada aos mesmos de sempre e muitas vezes alinhada até com corrupção. Essa era a consideração dele. Só que ele não abriu briga pública com a Suprema Corte. A Suprema Corte travou ele várias vezes e ele não chegou a brigar publicamente. A gente fez entrevistas, inclusive pegando bastidores das reuniões na Suprema Corte que tiveram, contando todo como é que era o trato com os juízes e tudo mais, né? E aí quando ele ganha, no primeiro dia, existe um protocolo na Câmara de Deputados de El Salvador, que é o presidente da Câmara faz o discurso, parabeniza a maioria, fala que vamos conviver em harmonia com a minoria, toda aquela história. E o que ele fez? E esse é o protocolo. E no outro dia tu começa a pauta. No dia 1, as pessoas em casa, apenas os deputados lá, sendo transmitido na TV, essa posse, eles tiveram uma reunião de manhã. Ele, o ministro da Segurança e o presidente da Câmara dos Deputados, que eram amigos já em todo o projeto que eles estavam construindo. E eles tiveram uma reunião querendo saber quantos votos eles teriam para derrubar a Suprema Corte, para impeachment a Suprema Corte. Viram que era constitucional, tinha lá na Constituição de El Salvador o impeachment, mas exigia uma maioria qualificada, não era uma maioria qualquer, precisava de uma maioria muito relevante, porque mexer no juiz da Suprema Corte é uma coisa muito séria. Então precisava de uma maioria relevante. Tá bom? Temos os votos? Problema. Não é prudente que a gente sonde se a gente tem os votos. Porque quando a gente começar a perguntar para as pessoas se elas votam conosco, pode ser que eles avisem a Suprema Corte e a Suprema Corte haja em antecedência. A Suprema Corte é uma instituição muito forte. Então perceba o que está começando aqui. Está começando um jogo de impeachment de todos os ministros da Suprema Corte. Eles estão sondando essa ideia para ter executivo, legislativo e judiciário em sincronia. Isso está tudo dentro das ferramentas constitucionais que estão a dispor. Como eles mesmos falam, nós não escrevemos a Constituição. A gente chegou aqui depois dela. Está tudo lá. Mas eles estão sempre flertando com uma forma muito ousada de como fazer isso. Bom, termina a reunião. Quem conta isso em entrevista é o próprio presidente da Câmara dos Deputados. Ele está lá fazendo a solenidade, etc e tal, e ele recebe um WhatsApp. É o Bukele sentando o dedo falando, bota para votar. Bota para votar agora o impeachment dos 5. São 5, porque lá a Suprema Corte é composta por vários, mas eles chamam da Sala Constitucional. Quem delibera sobre assuntos de Constituição são 5. Bota para votar os 5. O cara brinca e fala assim, ó, cara, quando eu li aquilo, eu olhei, falei assim, meu Deus, vamos lá. Botou para votação. Eu gostaria só de, quebrando o protocolo aqui, tem uma primeira pauta para votar no dia 1 e tal, eu queria votar o impeachment dos 5 ministros da Sala de Constituição. E, obviamente, aquilo pega a Câmara de surpresa, mesmo os aliados. Porque fala, pô, a gente vai começar votando isso, cara? Isso aí eu não sabia que estava no plano, entendeu? E a oposição grita muito. Resultado, eles passam, eles impeachment os 5 ministros da Suprema Corte. E a Constituição também dizia o que tinha que fazer depois disso. Tinha que recomendar 5 novos ministros e o Congresso tinha que aprovar. Só que nessa altura ele já tinha maioria no Congresso. E a autoestima depois de conseguir o impeachment maior ainda. Então, nesse momento, Bukele consegue um negócio que é muito polêmico do ponto de vista de todo defensor do equilíbrio entre os poderes.
que ele consegue a presidência eleita pelo voto de forma democrática, majoritária, eleições limpas. Ele consegue a maioria na Câmara de forma democrática, eleições limpas. Ele consegue ser o dono do partido de forma democrática, seguindo o rito. Ele consegue o impeachment dos 5 ministros do Supremo de forma democrática, constitucional, melhor do que democrática, constitucional, e ele elege 5 novos ministros alinhados com ele, aprovando na Câmara. Ele ficou com tudo nas mãos. Ele ficou com tudo nas mãos. E quando ele ficou com tudo nas mãos, eu brinco que a sensação que dá na storytelling é que é a hora do Capitão Nascimento lá. Então senta o dedo nessa porra contra a facção, né? Caveira, Capitão Caveira, então senta o dedo nessa porra. Conta o Gustavo Villatoro, ministro da Segurança, falou, porque ele chamou ele e falou, e aí? E agora? Agora não tem mais desculpa. O Gustavo falou, presidente, eu já sei onde estão todos, só preciso da autorização. E aí eles votam, a polícia vai contra os caras, prende alguns líderes e bota em cadeias comuns. E as facções obviamente não aceitam, tem poder de fogo. Começam a se rebelar e matam 70 pessoas no fim de semana, chantageando o governo, matando pessoas de meia e meia hora. Falando, a gente vai criar o caos no país enquanto vocês não nos soltarem. De meia e meia hora. Durante o fim de semana matam 70 pessoas. Foram mais de 80 até. 86 pessoas. De meia e meia hora. Durante o fim de semana. Imagina o caos disso num país, tá? Imprensa, imagina o caos disso. Estratégia do cara sendo questionada. Olha esse, tipo, entendeu? Olha esse caos que está acontecendo. E aí ele consulta de novo a Constituição e acha um outro dispositivo, que é o estado de exceção. E ele usa uma doutrina chamada Derecho Penal del Inimigo, que é basicamente o Estado não deve proteger aqueles que são inimigos do Estado. Doutrina complexa, polêmica, bem polêmica. Pode ser usado para várias coisas. Ele usa essa doutrina, alguém dá um parecer lá de usar essa doutrina, e ele declara estado de exceção e declara qual é o segredo para usar o direito penal do inimigo? Declarar como terrorista o adversário. Ele declara as facções criminosas terroristas. E suspende algumas garantias constitucionais. Não todas. Suspende algumas garantias constitucionais. Primeiro, o limite de tempo para ser processado uma vez que for preso. Então, aquela coisa de 72 horas. Qual era a regra antes? Similar aqui. Tem que apresentar a denúncia 72 horas depois. Ele falou, não dava para prender todo mundo ao mesmo tempo e apresentar a denúncia 72 horas depois. O dono da facção, ele não anda junto com a droga, não anda junto com a droga, não anda junto com o dinheiro. Não anda junto com a arma. A gente sabe quem ele é. Todo mundo sabe quem ele é. Se perguntar no bairro, todo mundo sabe quem ele é. A gente sabe que é ele que manda. Tem a tatuagem. Mas não dá pra pegar o cara desse... Não dá pra fundamentar tudo. O argumento é racional, mas o problema é óbvio. Tá, mas quem me garante que o Estado tá certo na hora de fazer isso? E se ele pegar o cara errado? Começam as polêmicas da suspensão das garantias constitucionais, que é sempre a medida mais polêmica que um governo pode tomar contra o cidadão, suspender as garantias constitucionais dele. Suspende 72 horas, suspende... cria um tipo penal de acúmulo de pena, então não tem mais uma pena, a gente vai acumular todas as penas que tu tiver. Cria uma regra que se tu tiver tatuagem da facção, tu vai pra cadeia, é crime. Toma 20 anos de cadeia se tu tiver uma tatuagem de facção. Eu ouvi aquilo, eu me lembro que foi a coisa que mais me chocou quando eu primeiro ouvi isso. Mas tem muita gente tatuada em El Salvador, tá? Tatuagem não é um problema. E a tatuagem de facção, depois que eu fui nos presídios, eu vi e falei assim, tá, nossa, entendi. Entendi, não é qualquer tatuagem. É bem explícito. E você mesmo já contou que para ter aquela tatuagem ele passou por um ritual de iniciação que envolvia outros crimes. Então essa foi a lógica deles, entendeu? Tipo, se você tem essa tatuagem é porque a estrutura do crime deixou você ter essa tatuagem e para isso ter acontecido você cometeu outros crimes que a gente não tem como documentar. Super polêmico. Mas foi eficiente. E aí eles prenderam os caras. Aí realmente prenderam os caras. Botaram tanta gente na cadeia que não tinha mais espaço. E os caras ainda tinham alguma influência de dentro dos presídios na sociedade. E aí entra o Centro de Confinamento ao Terrorismo. Então, assine Brasil Paralelo por R$ 7,90 em planos com até 70% de desconto. Você vai ter muito conteúdo e esse R$ 7,90 que é pouquinho para você, pra gente faz muita diferença e vamos continuar as nossas produções, documentários, filmes
e muito mais. Aproveite o QR Code na tela, aproveite o link na descrição desse vídeo e torne-se membro da Brasil Paralelo.